A gente começa hoje falando de educação porque a Justiça determinou a volta das aulas presenciais na rede pública estadual. O retorno deve acontecer em ensino híbrido, com parte dos alunos em sala de aula, a partir da próxima segunda-feira. Marise é professora da rede pública estadual de ensino e tomou recentemente a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Ela pretende voltar à sala de aula após 1 ano e 3 meses por se sentir segura com a imunização. A educadora defende que os professores esperem a conclusão do ciclo vacinal. O entendimento é esse. Vai tomando a segunda dose, vai dando tempo e você vai voltando para a sala de aula gradativamente e vai fazendo as experiências, porque a questão da água, a questão do lanche, a questão da máscara, a questão do distanciamento, tudo isso a gente vai trabalhar muito, vai ter muito trabalho para o professor de sala de aula. Emerson pensa de forma semelhante. Professor da rede pública, ele vê com preocupação o retorno das aulas presenciais nas escolas estaduais neste momento. O ideal seria um retorno com a imunização completa da comunidade, que seriam as 2 doses e o tempo, de ação da vacinação. Mesmo com parte dos professores contrários, a Justiça determinou a volta às aulas presenciais na rede estadual de ensino para o próximo dia 19. A decisão é da 2ª Vara da Fazenda Pública de Natal e foi publicada neste domingo. A ação foi proposta pelo Ministério Público Estadual em conjunto com a Defensoria Pública. Apesar da decisão, a Secretaria Estadual de Educação já havia definido na semana passada o retorno das atividades para essa mesma data. De acordo com a decisão da Justiça, o retorno deve ser feito de forma gradual e híbrida. Uma fase para 6 anos letivos voltarem na proporção de 30% dos alunos, depois avançava com mais alguns anos letivos, numa 3ª fase, numa 4ª fase, mais alguns anos letivos, e aí fecharia o ciclo de todos os anos letivos nesse primeiro estágio. Então, quando a gente faz o somatório de todos esses dias, a gente chegaria ao final do ano, somente em meados de dezembro, é que 100% dos alunos retornariam às aulas presenciais. Pelo plano apresentado à Justiça, as aulas retornarão em 3 etapas, com um intervalo de 14 dias entre os grupos, observando o cenário epidemiológico. Os grupos serão do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio, 6º e 7º ano do ensino fundamental e 2º ano do ensino médio, 8º e 9º ano do ensino fundamental e 1ª série do ensino médio. De acordo com a defensora pública que assinou a ação, a iniciativa foi necessária para tentar minimizar os prejuízos causados aos alunos com as escolas fechadas. E considerando que o cenário epidemiológico do Rio Grande do Norte é bastante favorável, inclusive com a existência de pareceres favoráveis do Comitê Científico desde o mês de maio, então a solicitação foi de redução desses prazos de retomada no modelo híbrido, para que se possa reduzir os danos que foram ocasionados aos alunos durante todo esse período. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Educação se reuniram durante toda a tarde desta segunda-feira para discutir direcionamentos diante dessa decisão judicial. O mesmo sindicato argumenta que a cobertura na vacinação dos profissionais da educação ainda é baixa, o que impossibilitaria o retorno agora às salas de aula. Para a Defensoria Pública, caso os professores não retornem à sala de aula agora, o caso deve parar na Justiça novamente. Se não acontecer, a decisão judicial estará sendo descumprida e aí, juntamente com o Ministério Público, considerando que é uma atuação conjunta das 2 instituições, iremos avaliar quais as medidas jurídicas cabíveis para tutelar o direito fundamental à educação. A reunião do Sindicato dos Trabalhadores em Educação terminou no início da noite. O Geraldo Jerônimo, quem traz informações ao vivo para a gente agora. Oi, Geraldo, boa noite para você. E qual é a posição, então, do sindicato diante da decisão da Justiça? Permanece o mesmo que a gente viu aí na matéria? Boa noite. Oi, Lídia, boa noite a você, boa noite a todos. A decisão do sindicato que representa os trabalhadores na educação aqui no estado é que vai recorrer dessa decisão judicial que foi publicada agora no último domingo e deve convocar uma nova assembleia para traçar
metas e o que fazer sobre essa mobilização para tentar impedir, né, que essas aulas sejam retomadas, as aulas presenciais na rede pública estadual de ensino. O SINT já reafirmou ao governo estadual que só vai retomar, né, com essas aulas presenciais com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais da educação. Esse posicionamento, inclusive, já foi aprovado e também já direcionados em várias assembleias realizadas pelo sindicato desde dezembro do ano passado. Isso tudo segundo a nota publicada no site do sindicato. E considera os riscos de contaminação existente no retorno presencial desses profissionais na sala de aula, né? E o posicionamento também foi levado pelo sindicato ao secretário na semana passada, no último dia 6, secretário estadual de Educação, Getúlio Marques. Agora, sobre a posição da Secretaria Estadual de Educação. A decisão judicial, que eu falei na matéria, também foi em conjunto, né, em parceria entre o Ministério Público, Ministério Público e também o Governo do Estado, e a retomada no dia 19, próxima segunda-feira, foi encaminhada em conjunto, como eu falei. O retorno se dará de forma híbrida, acontecerá em pactuação com a União dos Dirigentes Municipais de Educação. Sobre esse posicionamento do sindicato, a Secretaria Estadual de Educação, por meio de nota, diz que respeita, mas que destaca que essa decisão foi tomada com base em documentação do Comitê Científico da Secretaria Estadual de Saúde, e a retomada das aulas presenciais está condicionada às melhorias na situação da pandemia aqui no Rio Grande do Norte.